serve para situar duas ações que estão no passado, no entanto, uma está no passado, né, anterior. Então, veja bem, quando eu digo assim, ó, quando cheguei, ela já havia saído. Qual ação ocorreu antes? O cheguei ou havia saído? Nesse caso, o havia saído, porque é anterior ao cheguei, certo? Então, veja bem, só que essa é a diferença do perfeito para o mais que perfeito. O havia saído, nós temos um mais que perfeito. É o mais que perfeito composto. Quando caiu na prova da uva, caiu justamente esse tempo. Pretérito mais que perfeito composto. Havia saído, né? Beleza. Nós temos o futuro, que pode ser do presente, eu amarei, ou pode ser do pretérito. Eu amaria. Então, esses são os tempos do indicativo. No subjuntivo, pessoal, nós temos, veja bem, o presente, que é conjugado com o que. É possível que eu ame, que tu ames, que ele ame. Então, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Veja bem, o presente é conjugado com o que, enquanto que o pretérito ele só existe em sua forma imperfeita e ele é conjugado com o se. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Beleza. Possibilidade, né? Dá uma ideia de, a gente lembra aí das orações adverbiais condicionais, né? Pois bem. Então veja bem. Além do pretérito imperfeito, no subjuntivo só há o pretérito imperfeito, nós temos o futuro, que é só futuro, certo? Futuro do subjuntivo, que é conjugado com o quando, certo? Que é conjugado com o quando. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, com D, quando eles amarem, certo? Futuro. Beleza. Então, além deles, nós temos o imperativo, certo? Que pode ser um imperativo afirmativo ou negativo. E aí nós temos uma diferença. A conjugação do imperativo é a mesma do presente do subjuntivo, certo? É a mesma do presente do subjuntivo. É com uma exceção. No caso do imperativo, quando você vai dar a ordem para tu e para vós, você vai tirar do presente do indicativo. Então veja bem. Opa, deu uma travada aqui. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos trabalhar por enquanto indicativo e subjuntivo. No final faço uma explanação sobre o imperativo. Pode ser? É importante fazer porque caiu recentemente uma questão em que a uva... Porque a uva cobrava uma questão sobre o sujeito oculto do verbo conjugado no imperativo. Então é interessante comentar. Então a gente vai deixar para o final. Vamos começar falando do modo indicativo e do modo subjuntivo, certo? Ok. Deu uma travada aí, mas já melhorou. Comenta aí se tá ok. Se já está conseguindo ouvir direitinho. Quatro pessoas. E aí, galera, dá um ok aí. Como é que tá aí? Eu saí do chat. Posso continuar? Vamos para a primeira questão? Podemos? Pessoal que está no chat, fala aí comigo, dá um
Dá um retorno aí. Ok. A SH. O meu está travando. Aqui não está travando. Deu uma travadazinha, mas melhorou. Eu acredito, Igor, que seja a internet. Eu estou fazendo a gravação aqui no programa. Eu vou editar todos os vídeos mais tarde e vou mandar. Ok, podemos. E vou mandar para o meu canal e vou mandar o link para vocês, beleza? A ideia de fazer a live é para que vocês possam tirar a dúvida. Pode começar. Para que vocês possam tirar a dúvida aqui na hora. Então vamos lá. Falamos um pouco sobre o indicativo e sobre o subjuntivo, diferenças de conjugação, né? Diferença entre os tempos, no caso dos pretéritos e tudo mais. Então vamos lá. Assinale a alternativa, na questão 1 nós temos o assinale a alternativa cujo tempo verbal seja equivalente ao destacado no excerto abaixo, no trecho, né? Então veja bem, o destacado é esse aqui, tenho dito. Tenho dito que é preciso aperfeiçoar-se. Ok, tenho dito que é preciso aperfeiçoar-se. Aqui, pessoal, eu tenho, veja bem, vou colocar o comentário aqui embaixo. Aí nós temos, veja bem, tenho dito. Aí nós temos um exemplo de tempo verbal composto, certo? O tempo composto, ele é formado pelo verbo auxiliar, que pode ser o ter ou o haver, mais o verbo principal, que vai ficar conjugado no particípio. Tá beleza? Então veja bem, o verbo auxiliar vem flexionado e o verbo principal vem em uma forma nominal. A gente chama de forma nominal do verbo. O particípio, o gerúndio e o infinitivo, impessoal, né? Beleza, então vamos adiante. O verbo auxiliar é aquele que vai indicar em que tempo o verbo está. Tenho é o verbo ter conjugado em que tempo, pessoal? No presente. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Não é isso? Então, nós temos aí o verbo ter no presente, certo? Presente. Então, veja bem. Como o verbo auxiliar está conjugado no presente do indicativo, como ele está conjugado no presente do indicativo, e o verbo principal no particípio, a gente está diante de um tempo composto bem conhecido. É o pretérito perfeito composto do indicativo. Só lembrando que pretérito perfeito só existe no indicativo, certo? Então veja bem, sempre que você tiver o verbo no presente do indicativo, o verbo auxiliar, mais o verbo principal, que sempre vai estar no particípio, então, verbo auxiliar no presente do indicativo, você está diante do quê? Do pretérito perfeito composto do indicativo, certo? Regra. Então, ele pede que você assinale a alternativa cujo tempo verbal seja equivalente ao destacado no EC. Então, aqui nós temos o pretérito perfeito composto. Então, procure alguma alternativa que tenha um pretérito perfeito. No caso da alternativa A, nós temos pretérito imperfeito, certo? Então, na A, pretérito imperfeito. Sempre que você tiver o ia no final, é pretérito imperfeito. Ou vá, ou ia, ou vá, certo? Então, veja bem, se for terminado em AR, eu estudava, pretérito imperfeito. Se for terminado em ER, eu percebia, pretérito imperfeito. IR, eu partia, pretérito imperfeito do indicativo. Então, o pretérito imperfeito do indicativo, ele é conjugado com essas desinências, com o vá no final ou com o ia. Vai depender se é de primeira ou de segunda e terceira. Segunda e terceira com o ia, primeira vai ser com o vá. Certo?
Então vamos lá. Nesse caso, nós temos pretérito imperfeito na alternativa A. Na alternativa B, veja bem, você tem a alternativa correta. Fui. Esse fui, pessoal, é importante lembrar, ele pode designar tanto o verbo ser, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Como pode designar o verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi, né? Ambos conjugados no pretérito perfeito, certo? Então é importante lembrar que os verbos ir e ser são homônimos, certo? São homônimos nesse tempo verbal. Nesse tempo verbal. Que tempo é esse? Pretérito perfeito do indicativo, certo? Pretérito perfeito do indicativo. Pode ser tanto o verbo ir como o verbo ser. No item C, então você vai marcar aí, ele pede a que tenha o mesmo tempo, né? Só que em sua forma simples, então você vai marcar aí item B, tá certo? É o correto. Amara, veja bem, a tonicidade está aqui, ó, nesse A. Amara e não amará. Se for amará, com a tonicidade no último A, deveria ter um acento. Oxítono terminado em A, né? Deveria ter um acento. No caso aqui é amara. Amara indica o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito ele vai ser conjugado com o rá no final. Tá certo? Só lembrando que quando chega no vós, é o ré. Então veja, ó. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis. Ele se altera, existe uma alomorfia. Então, amareis. Eles amaram, tá certo? Então, beleza. Pretérito mais que perfeito. Aí nós temos pretérito mais que perfeito. Do indicativo, porque mais que perfeito só tem no indicativo. Não é isso, pessoal? Vou fechar aqui meu WhatsApp. Beleza? Qualquer coisa vocês falem aí nos comentários. Eita, cocei o olho. Rapaz, parece que esse dia tá dando mais coceira de olho, porque ninguém pode coçar o olho, né? Aí o olho passa o dia coçando. Beleza, o comentário é esse, tá certo, pessoal? Então a correta aí vai ser item B de bola. No caso do item D, você tem a forma verbal parto, cujo verbo é o verbo partir. Pessoal, o verbo partir. Eu parto, tu partes. Ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Aí nós temos o presente. A ação ocorre simultaneamente, né? Aí nós temos o presente. Não é isso? Pois bem, então, presente do indicativo, certo? Presente do indicativo. Se fosse pretérito, seria partia, imperfeito, parti, perfeito, ou partira, no mais que perfeito. Se fosse futuro, seria partirei, futuro do presente, ou partiria, futuro do pretérito. Tá bem? Então aí, todos os tempos aqui do indicativo, beleza? Então, presente do indicativo. Tranquilo, pessoal? Dê um ok aí. Ou tirem alguma dúvida relativa a essa questão. Se quiser que eu repita algo, esse é o momento. Dê um ok para eu continuar, ou peça para eu explicar algo. Se não tiver nada, dê um ok, que aí eu continuo. Por gentileza. Ok. Beleza. Beleza. Nossa interação fica sendo pelos comentários, tá? Nossa interação é por aí. Qualquer momento que vocês comentarem aí, professor, pare, professor, repita, e aí eu volto para explicar, tá certo? Vamos lá. A questão 2,
Traz uma outra. Obrigado pelo retorno, galera. Muito obrigado. A questão 2 traz. Ok, porém travando. Cauã, eu acho que é a tua internet, Cauã. Aqui tá rolando de boa. Eu tô acompanhando a live aqui, por isso que eu olho pro lado. Que eu estou acompanhando a live na minha televisão. Eu acho que é a sua internet. Mas está sendo tudo gravado. O que você perder, você dá uma olhada depois, tá certo? Vamos lá. Assinale a alternativa cujo tempo verbal seja equivalente ao destacado no excerto abaixo. Veja bem. Aí você tem, ó. Eita, deu uma travadinha aqui agora. Agora foi aqui. Mas voltou. Então vamos lá. Quando cheguei, ela havia saído. Aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês. Oh, meu Deus, agora pronto. Fico direto querendo pegar na cara. Vamos lá. Aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês. Quando cheguei, ela havia saído. Tô aqui, ó. Meu álcool em gel. Né? Tem que ser responsável. Vamos lá. Quando cheguei, ela havia saído. Então, veja bem. Primeiro você tem o cheguei, primeiro verbo. Cheguei é o verbo chegar, né? Esse ei, pessoal, ele sempre é perfeito. No imperfeito ficaria chegava. E no perfeito, chegara. Então aí, ou melhor, no mais que perfeito, chegara. No perfeito, cheguei, certo? Então nós temos o primeiro tempo aqui é pretérito perfeito. Primeiro verbo. O primeiro verbo, cheguei, está no pretérito perfeito. Isso não é necessário para a resolução da questão, mas só para você saber. O havia saído, pessoal, está em que tempo verbal? Veja bem. Aí você tem o verbo auxiliar conjugado em que tempo? Havia é o verbo haver no pretérito imperfeito, certo? Pretérito imperfeito. Eu havia, houve ou houvera. Havia, imperfeito, houve. Perfeito, houvera, mais que perfeito. Tá certo? Então veja bem, havia é pretérito imperfeito do indicativo. Mais o verbo principal, no caso, no particípio. Pretérito imperfeito mais o verbo no particípio é a conjugação. Pessoal, isso aqui vai dar igual a quê? Isso aqui vai dar igual ao pretérito mais que perfeito composto do indicativo, certo? Esse é o pretérito mais que perfeito. Então, veja, sempre que você tiver o pretérito imperfeito, deu uma pequena travada aí, mas voltamos. Sempre que você tiver o pretérito imperfeito do indicativo, mais o particípio, você tem o pretérito perfeito composto do indicativo, certo? Foi exatamente dessa forma que caiu na uva, para você identificar que isso aqui era pretérito mais que perfeito, tá certo? Só lembrando que esse havia pode cair havia ou ter, haver ou ter, então pode ser tinha saído, tanto faz. Isso aqui não são duas orações, tá? Isso aqui é uma locução verbal. A uva também já cobrou isso, tá? Isso aqui é uma locução verbal. Então, veja bem. Nesse caso, você tem pretérito mais que perfeito composto. Fora, nós temos que tempo? Aí, veja. Aí nós temos o verbo ser, né? Eu fora feliz, certo? Ou o verbo ir. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Então veja bem, aí nós temos o pretérito mais que perfeito do verbo ser ou do verbo ir. Isso porque a conjugação do mais que perfeito, tanto do ser quanto do ir, são conjugações
homônimas. Homônimas perfeitas, são completamente iguais os nomes, não é isso? A grafia e a pronúncia, homônimos perfeitos. Pois bem, pessoal, então nesse caso é a alternativa A. É a alternativa A correta, tá certo? Porque ele está conjugado no pretérito mais que perfeito, só que em sua forma simples, ou seja, sem locução verbal, com somente uma palavra. Beleza. O irá é o verbo ir conjugado no futuro. É um futuro certo ou é um futuro incerto? Nesse caso, é um futuro certo. Portanto, futuro do presente. O Cauã está perguntando aqui. Imperfeito, não. No caso do fora, é o pretérito mais que perfeito. Mas o pretérito mais que perfeito em sua forma composta, ela é feito como? Com verbo auxiliar ter ou haver conjugado no imperfeito indicativo. Tá beleza? Aqui tá ok. Aqui tá ok, Poli 18. Aqui tá ok. Certo? Tô acompanhando aqui. Pode ser a internet. Tá beleza? Mas, repetindo, essas aulas estarão disponíveis no meu canal em breve. Daqui para de noite eu subo, estava baixando hoje de manhã os programas, que ainda estou aprendendo a mexer com isso, né? Foi a necessidade que me fez vir para esse campo do online, né? Eu não sou muito adepto, não, mas eu gostei, vou até criar um canal, começar a postar coisa com mais frequência lá. Gostei, achei interessante. Então vamos lá. Obrigado, galera, por acompanhar. Agora a gente tem 8 pessoas online. 7. Muito obrigado. Bom demais ter vocês aqui. Vamos lá. Alguma dúvida? Podemos seguir. Jai Maciel. Olá, Jai. Vamos lá. Acertou, Cauã. Bateu na mosca. Cauãzinho tá afiado, viu? Concorrente aí de vocês, pessoal do Retor. Vai concorrente não, né? Prefiro encarar como um futuro colega de classe, né? Futuro colega de classe. Pessoal que quer cursar direito, Cauãzinho tá na pista aí. Logo, logo, vocês e ele estarão, vocês antes do que ele, porque ele faz o segundo ano, mas logo, logo serão companheiros de curso. Vocês vão fazer o trote dele. Vamos lá. Andava, nós temos o verbo andar no pretérito imperfeito. Se fosse pretérito perfeito, seria andei. Eu andei, tu andaste, ele andou. Nós andamos, vós andastes, eles andaram. Se fosse mais que perfeito, seria andara. Certo? Eu andara, tu andaras, ele andara. Nós andáramos, vós andareis, eles andaram. Então aqui, imperfeito. O vá sempre indica imperfeito. O vai e o ia. O vai e o ia, tá? Puseste. Aqui nós temos o verbo pôr no pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Pretérito perfeito. Certo? Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Eu punha, tu punhas, ele punha. Certo? Punha. Teria como explicar novamente o porquê da letra A estar certa? Beleza. A letra A, na letra A nós temos, veja bem, na A nós temos o fora. O fora é o verbo ir ou ser no pretérito mais que perfeito do indicativo, certo? Isso porque são formas homônimas. Então veja, verbo ir no pretérito imperfeito, eu ia. Verbo ir no pretérito perfeito, eu fui, tu foste. No mais que perfeito, eu fora, tu foras, ele fora. Beleza?
Verbo ser no pretérito imperfeito. Eu era, não sou mais. Essa ideia de aqui, imperfeito. Ó. Ele foi interrompido. Eu era. Pretérito perfeito. Eu fui. Pretérito mais que perfeito. Eu fora. Tá certo? Então aí nós temos a forma ou do verbo ir ou do verbo ser conjugado no pretérito mais que perfeito indicativo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tássio Júlio, me dá um retorno aí. Me dá um retorno. Por gentileza. Enquanto isso eu dou uma conferida aqui. No meu zap. Clarice, tranquilo. Ok, Clarice. Muito obrigado pelo retorno. Vai, Tássio. Vai, Marco. Ô, Marco, velho. Beleza, pessoal? Podemos seguir adiante? Vou entender. Ok, certo. Beleza, Tássio. Então, ficou claro aí? Beleza. Pessoal, eu queria lembrar, eu não sei se eu coloquei isso, mas caiu na uva uma vez. Então, eu vou colocar aqui um parênteses, tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês depois. Vou colocar aqui um parênteses. Queria fazer um comentário, certo? A respeito de um assunto, que é o verbo ver, certo? O verbo ver, no futuro do subjuntivo, pode seguir, ok, beleza. O verbo ver no futuro do subjuntivo, ele fica vir, certo? Então veja bem, nós temos um verbo independente, que é o verbo vir, que é um outro verbo, só que o ver, no futuro do subjuntivo, ele fica vir. Então veja bem, ó. Quando tu vires Leonardo, diz que perguntei por ele. Beleza. Quando tu vires Leonardo, diz que perguntei por ele. Que verbo é esse? Esse é o verbo vir, pessoal. Ou melhor, é o verbo ver, certo? Esse é o verbo ver. Conjugado no futuro do subjuntivo. Olha o quando aqui. Olha o quando. Olha o quando. Então aqui nós temos o verbo ver, conjugado no futuro do subjuntivo. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Beleza? Ele fica igual ao verbo vir, né? Então, cuidado. Aí você vai ter que analisar o quê? O contexto. Se ele está dando uma ideia de voltar, de vir, de voltar, ou de ver mesmo. Então, mas já saiba. Isso não é o verbo vir. É o verbo ver. No futuro do subjuntivo, ele altera. Tá certo? Ele altera o seu radical. É um verbo claramente irregular e altera, né? Então, beleza, pessoal. Eu queria chamar a atenção para isso. Caiu já exatamente esse verbo na uva. Então, sei lá, né? A uva pode cair de novo, não pode? Pode cair de novo. Então, está comentado aí, certo? Esse parêntese aí. Futuro do subjuntivo vai ficar assim, vir. Ele se altera. Beleza? Aí nós temos o verbo ver no futuro do subjuntivo. Professor, o vires tem duas funções, né? O vir é porque assim, o vires ele pode indicar o verbo vir, certo? Ou pode indicar o verbo ver. Só que nesse caso, ele tem um complemento. Então, o verbo vir, ele não tem complemento. É um verbo intransitivo, que indica movimento. Verbos que indicam movimento, eles não têm complemento verbal. São verbos intransitivos. Chegar, ir, voltar, vir, certo?
pode ser usado tanto no sentido de chegada quanto no sentido de encontro de pessoas. Veja bem, nesse caso, Tássio, ele é, né? Exatamente. Mas eu estou chamando a atenção aqui para a homonímia entre os verbos. Porque o verbo ver, aqui ele não indica chegar, tá certo? Ele indica ver mesmo, observar, tá certo? É isso que eu estou chamando a atenção. Que caiu uma vez na uva perguntando qual seria o verbo. Então vamos lá para a questão 3. Na questão 3 nós temos assinale a alternativa cujo tempo verbal seja equivalente ao destacado no excerto abaixo. Em eu teria feito a matrícula se houvesse sido aprovado. Eita, teria feito. Perceba, nesse caso aí, nós temos o verbo auxiliar conjugado em que pessoa? Teria feito. O verbo auxiliar está conjugado teria. Teria é futuro do pretérito, né? Futuro do pretérito, mais o verbo principal no particípio. Beleza? Mais o verbo principal no particípio. Então, sempre que você tiver o verbo no futuro do pretérito, o verbo auxiliar, teria, haveria, mais o verbo principal no particípio, você está diante do futuro do pretérito composto do indicativo, certo? Futuro do pretérito composto do indicativo. Beleza? Ó, perceba que aqui é a mesma coisa, né? Professor, não tem presente composto? Não. Professor, não tem pretérito imperfeito composto? Não. Só tem o perfeito, que é com o verbo auxiliar no presente. Esse aqui no presente. Se esse aqui tivesse no pretérito imperfeito, seria mais que perfeito. Como ele está no futuro do pretérito, é a mesma coisa. É o futuro do pretérito composto. Qual é a forma aqui que indica um verbo no futuro do pretérito? Qual seria? Eita, vontade de coçar o nariz da porra. Então aí nós temos, ó. Pôde. Pôde é o verbo, não é podre, tá? É pôde. Verbo poder. Veja bem. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Pretérito perfeito. Se fosse imperfeito, seria eu podia, ia, na terminada em R, então é ia. Eu podia, tu podias, ele podia. Certo? Se fosse pretérito mais que perfeito, seria como? Eu pudera, tu puderas, ele pudera. Beleza? Então veja bem, pôde está no pretérito perfeito. Pôde também é um verbo irregular, porque altera o seu radical, conforme a conjugação. Correto, pessoal. Perfeito. Acertaram na mosca. Tá? Acertaram. Então veja bem, só para dar os tempos aqui, pôde estar no pretérito perfeito do indicativo. Na B, nós temos que tempo? És. Eu sou, tu és, ele é. És, presente do indicativo. Na C, a gente tem. Conjugado em que pessoa? Futuro do pretérito. Certo. Eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. Perceba que aqui ele altera, normalmente é uria, né, pessoal? Aí ele altera aqui para rie, certo? Beleza. Partiremos, a gente tem um futuro certo, não é isso? A gente tem um futuro certo. Então, em partiremos, você tem o chamado futuro do presente. Tá certo? Futuro do presente do indicativo. Beleza? Não há presente composto, certo? Não há presente composto. Dá para destacar. Correto, correto. Então vamos lá, adiante. Item C de casa, na 3.
Na quarta questão a gente tem, veja bem, ó. Na quarta questão, o objetivo dessa aula é trabalhar os tempos compostos, tá? Então veja bem, principalmente isso, trabalhar os tempos compostos. Os tempos simples, o que a gente pode ainda trabalhar mais é a questão das desinências, né? Pressupõe que um aluno ele vai para o vestibular já tendo conhecimento dos tempos simples, né? Em uma aula direcionada para o cursinho de vestibular, a gente não pode estar conjugando o verbo em tempos simples assim, todos os tempos. A gente conjuga para analisar as desinências e tudo mais, mas pressupõe-se que o aluno já sabe a diferença básica, né, entre os tempos. O que a gente está analisando aqui é algo mais profundo, que é o quê? O tempo composto e a sua equivalência ao tempo simples, tá certo? Para isso, é interessante que você já tenha uma base do tempo simples, tá certo? Então, vamos lá. Assinale a alternativa mais clara. A gente vai comentando os tempos simples, sempre como eu estou fazendo, né? Mas precisa ter essa basezinha para saber. Assinale a alternativa cuja flexão verbal seja equivalente ao destacado no excerto abaixo. Já terei feito. Então aí nós temos terei. O verbo auxiliar está conjugado no futuro do presente, não é isso? O verbo auxiliar está conjugado no futuro do presente. Então, terei feito. Nós temos o verbo no futuro do presente, mais do indicativo, mais o verbo no participo. Isso aí dá igual a quê? Hein, pessoal? Alguém arrisca? É o futuro do presente composto, certo? É o futuro do presente composto, beleza? Então, você vai procurar a alternativa que tem um verbo no futuro do presente. Qual seria? Fizesse, fizera, sereis. Ou ides. Então, veja bem. Nós temos fizesse em que tempo verbal? Desculpa, só porque tem muita gente aqui. Fizesse está em que tempo verbal? Vamos lá. Letra C. Sereis. Correto. Correto. Letra C. Sereis. Vós. Né? Eu serei. Tu serás. Ele será. Nós seremos. Vós sereis. Eles serão. Futuro do presente. Aqui nós temos fizesse, se eu fizesse, né? Então, vamos lá. Item A, pretérito imperfeito do subjuntivo. Esse SSE é típico do subjuntivo. Se eu fizesse, se tu fizesse. Fizera, verbo fazer, urá, no final. Urá indica o quê? Pretérito mais que perfeito, certo? Então, aí nós temos pretérito mais que perfeito do indicativo. O item C é o correto e o D a gente tem o verbo ir, certo? No presente do indicativo. Beleza? Como é que seria? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Certo? Então, presente do indicativo. Tranquilo, pessoal? Posso seguir adiante? Dê um ok aí, por gentileza. Beleza. Tranquilo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ou posso seguir adiante? Faltam mais duas questõezinhas aí. Beleza, obrigado pelo retorno, galera. Vamos lá. Vamos terminar. Aí eu vou enviar esse material aqui para vocês, certo?
O pessoal do vetor já tem ele online, ele impresso. Eu enviei para vocês aí do ensino médio do Santanense, eu enviei o material, o arquivo Word, vou enviar esse aqui, que eu fiz as alterações, os comentários, tá certo? Vamos lá. Assinale a alternativa que contém verbo flexionado no mesmo tempo e modo da forma verbal em perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado. Obrigado pelo retorno, galera. Então nós temos aí, perdoe, tá em que modo, pessoal? Perdoe, imperativo, né? Ele faz um pedido, beleza. Perdoe, importante a gente lembrar, ele tem sujeito? Tem. Ele tem um sujeito? Qual é o sujeito de perdoe? O sujeito, pessoal, perceba, ele não está conjugado na terceira pessoa, que eu perdoe, que tu perdoes, que ele perdoe. Eu não posso dar uma ordem para mim mesmo, então não pode ser que eu perdoe. Eu posso dar uma ordem para tu, mas a ordem para tu, ela é uma ordem mais seca. Perdoa, certo? Se for perdoe, e eu nem sei se a letra é perdoe ou perdoa, não tenho certeza sobre isso. Eu peguei de cabeça, tá? Pode até ser perdoa. Pelo que eu lembro é perdoe. Isso porque aqui no Nordeste a gente costuma fazer a concordância com o você. Então aí, pessoal, essa concordância em terceira pessoa, perdoe, é com o você. Qual é o sujeito desse verbo aí? Só a título de informação? É o você. É como se ele dissesse assim, ó. Perdoe você. Qual é a classificação desse sujeito? Sujeito determinado. Determinado, oculto, elíptico ou desinencial. Beleza? Se fosse perdoa, aí seria tu. Vocês já devem ter visto aí na internet, o pessoal de São Paulo fala muito o fala tu. Desculpe, meu pai está me ligando aqui, eu vou enviar uma mensagem que eu ligarei de volta. Hoje é meu aniversário e aí acho que ele está ligando para me dar parabéns, ele não mora comigo. Vamos voltar aqui. Você. Então, se fosse... Eles usam muito fala tu. Vocês já devem ter visto. Fala tu. Né? Ó, fala. Fala tu. Fala é imperativo. O tu é o sujeito do fala. Sujeito simples, porque está expresso. Agora, se fosse fale, aí seria você. Fale você. Então, perdoe você. O sujeito do imperativo normalmente vem depois, tá certo? E normalmente vem implícito. Oculto. Então, vamos continuar. Perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou. Aí nós temos o verbo rezar, terminado em AR. Verbos terminados em AR, no pretérito imperfeito, fica como? Fica com o vá. Se for terminado em ER ou IR, fica com o ia. Então, com o vá fica como? Eu rezava. Tu rezavas, ele rezava. No caso do rezou, é pretérito perfeito. Eu rezei, tu rezaste, ele rezou. Se fosse pretérito mais que perfeito, seria rezara. Eu rezara, tu rezaras, ele rezara. Então, nesse caso aí, pessoal, a gente tem pretérito perfeito, certo? Então, vou colocar aqui no comentário. O rezou está no pretérito perfeito do indicativo. Pude. Qual seria aí o tempo? Verbo poder. ER. No imperfeito, terminado em ER e IR fica como? Ia no final. Portanto, seria podia. Podia. Certo? Obrigado, Paulo 18. Muito obrigado. Eu vou me referindo a vocês pelo nickname aqui, porque eu não tenho como saber o real nome, tá? Não sei realmente quem é, mas muito obrigado, muito grato. Podia, certo? Então, poder no imperfeito ficaria podia. No perfeito,
pude. E no mais que perfeito, pudera, certo? Pudera. Você vê que o verbo poder, ele se altera, né? Ele fica em uma forma ele fica com o U, em outra com o O, né? Então, no item A, nós temos pretérito perfeito do indicativo. Correto. É ela. Tá certo? É ela. Gostava. Aqui nós temos pretérito imperfeito. O vá sempre é imperfeito, né? O vá e o ia, certo? Então, gostava. Se fosse no perfeito, ficaria como? Ficaria. Se fosse no imperfeito. Ou melhor, o imperfeito é esse. Se fosse no perfeito, ficaria como? Gostei. Gostaste. E se fosse no mais que perfeito, gostara. Correto, Cauã. E tem A. A C. Aí nós temos o verbo ir. Ia. Pretérito imperfeito. Não é? Se fosse pretérito perfeito, seria como? Fui. Foste. Foi. Fomos. Fostes. Foram. E mais que perfeito, seria como? Fora. Lembra que a gente acabou de comentar? Foras. Fora. Fôramos. Foreis. Foram. Beleza? Então, ia, nós temos pretérito imperfeito do indicativo. Beleza? E no item D, vierdes. Aí nós temos o verbo vir. Que tempo é esse com o D no final? Erdes. Esse R, D, é S. Pessoal, aí nós temos o futuro do subjuntivo. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes. Vocês estão vendo que eu estou trazendo umas formas estranhas, né? É proposital, certo, pessoal? É proposital, porque não adianta de nada a gente trabalhar só o feijão com arroz. A gente tem que trazer essas formas mais estranhas, que é justamente para vocês se adaptarem. Então, esse RDES, isso é a forma, é a terminação do futuro do subjuntivo na segunda do plural, no vós, certo? Que é a que causa mais dúvida. Por que a gente tem tanta dúvida no vós, né? Porque aqui a gente costuma utilizar o vós como se fossem vocês. Então a gente usa normalmente a conjugação na terceira do plural. A gente não faz a conjugação na segunda do plural. A gente conjuga com vocês. Então veja bem, quando o padre diz assim, ó, erguei as mãos e dai glória a Deus, a gente diria numa prática, ergam as mãos e deem glória a Deus, conjugando com vocês, né? Mas ele está conjugando com o vós. É por isso que ele diz erguei, dai. Muito bem, Cauã. Então aí nós temos o futuro do subjuntivo, certo? Alternativa A. Beleza, pessoal? Ok? Vamos para a questão 6, última questão dessa nossa live. Amaríeis. Em amaríeis, a gente tem que tempo? Que tempo? Perdão. Aí, pessoal, já é uma questão que traz a análise morfológica da palavra. A análise dos morfemas. Em amaríeis, nós temos que tempo? Urie. Urie é uma alomorfia do ria, não é? Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Então veja bem, ó. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Então vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Verbo amar, até o A é o radical. Ou melhor, até o M é o radical, não é? Porque se o verbo é o verbo amar,
você vai tirar a terminação dele para obter o radical. Não é isso? Tira a terminação dele para obter o radical. Então, o verbo amar, ele tem, ó, isso aqui é o radical, esse A é a vogal temática, e esse R é a desinência de infinitivo impessoal, indicando o infinitivo. Então, vamos lá. O A que vem ligado ao radical é a vogal temática, certo? Então, você separa ela. Esse A que vem ligado ao radical é a vogal temática. Beleza? Pessoal, no pretérito, no caso aqui, futuro do pretérito do indicativo. No futuro do pretérito do indicativo, nós temos as seguintes desinências. Nós temos desinências modotemporais. Quais são as desinências modotemporais desse tempo? Quais são essas desinências modotemporais? São essas, ó. Uria e uria, certo? Uria é uma alomorfia do uria. Ele vai ocorrer bem aqui, ó, no vós, na segunda pessoa do plural, tá? Então perceba. Esse até o M é radical, o A é vogal temática. Quando a gente coloca, ó, no amar, quando a gente pega o ama, aqui nós temos o que a gente chama de tema, certo? Que a gente chama de tema, que é o radical mais a vogal temática, beleza? As desinências modotemporais desse tempo é uria e urie, e o que não for modotemporal é número pessoal, certo? Então perceba, quais são as números pessoais aí, ó? São essas. Eu vou até colocar elas destacadas em amarelo, certo? Para que fique mais claro. E esse iria e esse iria são desinências modotemporais. Então, quais são as desinências número pessoais desse tempo? Veja bem. O S, esse S aqui, ó. O mos, são várias. O is e o M. Essas são as desinências número pessoal. Qual é a diferença da modotemporal para número pessoal? No caso da número pessoal, pessoal, nós temos, no caso da número pessoal, ela aparece só em uma determinada pessoa. Então aqui, esse S aparece na segunda pessoa do singular. O mos na primeira do plural. O is na segunda do plural. O M na terceira do plural. Enquanto que as modotemporais, elas indicam o tempo. Portanto, elas vão se repetir. Certo? Esse iria, vou lembrar mais uma vez, é uma alomorfia, é uma mutação do uria. É como se fosse uria. Só que há uma mutação. Tá certo? Então, ó, perceba, ela se repete. Se ela se repete, a gente está diante de uma desinência temporal. Se ela não se repete, se ela aparece só em uma determinada pessoa, é pessoal, tá? Beleza. Esse modo é para indicar que o tempo pertence a um modo e esse número antes de pessoal é para indicar o quê? Que a pessoa pode ser do plural ou do singular. Só para isso. Tranquilo? Então veja bem. Analisando aqui as alternativas. A M é radical, certo. Aríeis, desinência em modo temporal. Errado. O A é vogal temática, né? Esse A é vogal temática. Então, vou até colocar aqui, ó. A vogal temática é esse A. Ixi, ele fica arriscado. Vou colocar só assim. A. Certo? C. Seria qual? C
vamos lá, pessoal, ó. O item C diz assim, ó. O item B diz, ama é tema. Ries é desinência número pessoal, não, porque isso aqui é desinência modo temporal, é outra desinência. Ou melhor, desculpe. A número pessoal é só o IS. O RIE é modo temporal, certo? C, AM é radical, certo. O A é vogal temática, certo. RIES é desinência modo temporal, não. A desinência modo temporal é só essa aqui, ó. É só essa. Só essa. Beleza? Então aqui tá tudo errado, ó. No caso da A, a única modo temporal é o RIE. E a D traz o AMA é tema, o RIE é desinência modo temporal e o IS é desinência número pessoal. Essa é a correta. Essa é a correta, a D. Essa é a HFM 21, acertou. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, aqui eu acredito que tenha explanado um pouco mais sobre tempos compostos para vocês. Tá certo? Vou encerrar a live aqui e a gente se vê por aí, né? A gente vai manter o contato aqui através das lives, né? Eu vou salvar esse vídeo, vou colocar no meu canal e aí a gente vai. Obrigado pela aula. Valeu, Samuel. Valeu, galera que está presente aí, pessoal do Vetor. Obrigado, Samuel. Feliz aniversário. Obrigado. Show, professor. Obrigadão. Por nada, meu querido. É um prazer. Falou, galera. Obrigado, Jair Maciel. Obrigado. Pessoal, esses dias aí eu volto, tá? Não vou ficar muito tempo longe, não. Eu volto. Pessoal do Vetor, eu vou continuar a partir de então com as aulas. A gente já encerrou aí o módulo de março, né, pessoal? Não vou sair de casa de jeito nenhum. Ontem eu saí para correr, eu não encostei em ninguém nem nada, mas minha mãe me deu os carão. E aí eu não vou mais sair de jeito nenhum, não. E aí, pessoal, o pessoal do Vetor, as aulas, a gente encerra aqui o nosso módulo de março. Só temos 5 aulas no módulo de março, né? Só que ainda faltam 4 aulas do módulo de fevereiro. 2 dessas aulas, elas foram impressas e eu entreguei para vocês na última aula presencial que nós tivemos, pessoal do Vetor, certo? Então, essas aulas 5 e 6 do mês de fevereiro, vocês receberam um TD. A próxima aula que a gente vai trabalhar vai ser a aula 5 do mês de fevereiro. Se não me engano, o assunto é figuras de linguagem, certo? Então, daqui para terça-feira, a gente volta nas lives. O Igor Neto está dizendo aqui, valeu, Marquinhos, foi top. Obrigado, Igor. Cauã, como diria o Neto, lindas questões. E Simão, obrigado, professor. Eu que agradeço a presença de vocês, tá certo, galera? Um cheiro, se cuidem, sejam radicais quanto a essa questão do isolamento, do distanciamento, tá certo? Um abraço, eu volto em breve. Tchau.